Bom dia a todos. Estou aqui com o Osmar, nosso ministro, o Brasil secretário de futebol, e a honra de receber a visita também do Alexandre Garcia, cujo pai, bem como ele, já foram comentaristas esportivos. É isso mesmo? Era locutor? Gol inconfundível, meu pai. O pai dele era o homem do gol inconfundível. Hoje é o aniversário da... Aniversário não, né? É a data. O Dia Nacional de Futebol e também data de casamento com o seu Geraldo com a dona Olinda. Meu pai se casou em 1952, exatamente nessa data. Estou à disposição de vocês aí. Como é que é? Olha, o brasileiro come mal. O brasileiro come mal. Tá? Alguns passam fome. Agora, é inaceitável um país tão rico como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância. Até o CML nordestino tem uma precipitação pluviométrica, né, maior do que Israel. E falei também na questão das PCHs, Pequena Central Hidrelétrica. Você leva 10 anos para conseguir uma licença e qualquer hectare de água produz de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Então, um país aqui que a gente não sabe por que uma pequena parte passa fome e outros passam mal ainda. Pelo amor de Deus, se for para entrar em detalhe, em filigrana, eu vou embora. Eu não estou vendo ninguém magro aqui, tá certo? Temos problema alimentar no Brasil? Temos, não é culpa minha, vem de trás, estamos tentando resolver. O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento, não são bolsas e programas essencialistas. Nós temos que lutar nesse sentido, nessa linha, para dar dignidade ao homem e à mulher brasileira. Tá. Ontem foi o Davi Alcolumbre pedir uma audiência comigo, e ele entrou com 2 empresários. Depois foi colocado na agenda. Nada de ultra secreto, reservado. Digo a vocês, até o momento, 6 meses de governo, ninguém foi na minha sala e falou, mude uma vírgula nesse decreto que a gente conversa lá fora. Eles foram tratar com o Davi Alcolumbre, com toda certeza, a preocupação com a possível desidratação do FGTS no tocante a Minha Casa Minha Vida é natural, cada um luta por seu espaço. Está mantido o mesmo percentual. Os empresários estiveram lá fora com a equipe econômica que eu convidei para vir ao Palácio e saíram satisfeitos e vai ser mantido o programa do FGTS. Oi. Os caminhoneiros estão falando Tá. uma nova paralisação. Olha, é um direito de todo mundo fazer greve no Brasil. Logicamente, algumas classes, como a minha das Forças Armadas, não têm esse direito e não estamos lutando por ele. Os caminhoneiros são uma classe importantíssima para o Brasil. Tivemos um problema lá atrás no governo do PT, o BNDES, né, ofereceu crédito em excesso para a compra de caminhões, cresceu a frota de caminhoneiros assustadoramente e o transportado permaneceu igual, lei da oferta e da procura, caiu o preço do frete. Estamos fazendo o possível para atender os caminhoneiros, como já foi anunciado pelo nosso ministro Tarcísio. Eu mesmo já fiz alguma coisa, falta o parlamento agora fazer sua parte, aumentando a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, aumentando a pontuação de 20 para 40 pontos, porque se você faz uma viagem na Rio Santos, não tiver um bom GPS, você vai chegar com 200 pontos na carteira em Santos ou no Rio de Janeiro. Acredito que os caminhoneiros não façam a paralisação, isso atrapalha muito a economia. Reconhecemos a dificuldade da carreira, estamos prontos para continuar conversando, mas estamos num país livre e democrático, onde impera o livre mercado, a lei da oferta e da procura. Então, esperamos que os caminhoneiros não partam para a greve, porque atrapalha o Brasil como um todo. Existe esse problema. Os Estados Unidos, de forma unilateral, pelo que me consta, tem embargos levantados contra o Irã. As empresas brasileiras foram avisadas por nós desse problema e estão correndo o risco nesse sentido, e o mundo está aí. Tá? Eu, particularmente, estou me aproximando cada vez mais do Trump, fui recebido 2 vezes por ele. Ele é a primeira economia do mundo, ele é o segundo mercado econômico, e hoje abri, inclusive aos jornalistas internacionais, estrangeiros, né, uns 20 presentes, que o Brasil está de braços abertos para fazermos acordos, parcerias para o bem dos nossos povos. O Brasil é um país que não tem conflito em lugar nenhum no mundo, graças a Deus, pretendemos manter nessa linha, mas entendemos
que outros países têm problemas, e nós aqui temos que cuidar dos nossos em primeiro lugar. Olha, as propostas que estão na Câmara não são nossas. Na última reunião de ministros foi decidido que enviaremos uma proposta agora no início de agosto, onde vamos tratar dos tributos federais apenas. Ao longo dos meus 28 anos dentro da Câmara, quando se quis fazer uma reforma tributária, onde estaria União, Estados e municípios, não deu certo. Serve para palanque, para discurso, e não se chega a lugar não. Nós vamos fazer a nossa parte. E os estados e municípios que porventura acharem que a sua lei que trata desse assunto está equivocada ou pode ser aperfeiçoada para não atrapalhar a vida de quem produz, que o façam. É lógico que eu vou conversar. Matérias repetidas que apenas ajudam a fazer com que o nome do Brasil seja mal visto lá fora. Vou conversar com qualquer um que esteja abaixo da minha de comando, como tenho falado com o ministro, onde acha a coisa publicada que não confere com a realidade, vai ser chamado para se explicar. Isso acontece, é a rotina. Toda semana, todo dia acontece isso daí. Como aconteceu na questão da Ancine. Olha, dinheiro público para fazer filme de Bruna Surfistinha? Não. Então o que eu fazer? Eu estou trazendo o pessoal do conforto do Leblon para o Rio de Janeiro, aqui para Brasília, e pretendemos sim mexer, deixar de ser uma agência e passar a ser uma secretaria subordinada a nós. Parabéns à esquerda no aparelhamento, né, não só de pessoas como de instituições. Você tem agência para tudo, com mandato eu não posso fazer nada, fico completamente amarrado no tocante a isso daí. Dinheiro público é para ser usado para o bem de todos, não é para uma minoria se locupletar, muitas vezes, sem generalizar, naquela função que esteja exercendo naquele momento. Ameaça, eu li a matéria da Veja, qualquer chefe de Estado, né, tem, logicamente, ter sua segurança e corre risco de ter a sua vida ceifada. A preocupação sempre vai existir. Li a matéria da Veja e as conclusões sobre ela estão a cargo do general Augusto Heleno. É uma ideia virar uma secretaria. Não, é ligado a um ministério, não sei qual ministério, se vai ser do Osmar Terra ou não, vou conversar com ele. Interessa que a cultura vem para Brasília e vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos, passaremos ou extinguiremos. Não pode dinheiro público ficar usado para filme pornográfico. Não pode dinheiro público ficar usado para fins pornográficos, só isso. Culturais, pô, temos tantos heróis no Brasil. E a gente não se fala desses heróis no Brasil, não toca no assunto. Né? Temos que perpetuar, fazer valer, dar valor a essas pessoas que no passado deram sua vida, se empenharam para que o Brasil fosse independente lá atrás, fosse democrático e sonhasse com um futuro que pertence a todos nós. Qual é a consequência da pergunta? Tá, tudo bem. Eu sou esportista, fui atleta das Forças Armadas de pentatlo militar por 4 anos, quase entrei no profissional nos anos 60. Jogava bola também, Alexandre? No quartel todo mundo jogava bola. O esporte é importante, né? Nós temos que ter um corpo são para ter uma mente sã, tá certo? E o que for possível, a ideia aqui do ministro Osmar, voltar o esporte para as escolas. Eu mesmo desenvolvi o esporte lá em Eldorado Paulista, no grupo, né? Depois no ginásio. O esporte evita, previne a questão das drogas, é muito importante. Não tem ódio, é decisão presidencial, que passa, obviamente, pelo Senado Federal. Isso pode acontecer. Pessoal, olha só, de tudo que já falei para vocês sobre Eduardo Bolsonaro, ele vai ser vitrine. Tu acha que eu ia botar uma pessoa que não tivesse competência para exercer uma nobre missão como essa? Você pode ver os últimos embaixadores do PT nos Estados Unidos. Me aponte uma ação deles favorável ao Brasil. Como tive Israel, o embaixador de Israel naquele momento do PT, foi para a Palestina para não conversar comigo. Então não podemos ter embaixador escolhido pelo critério ideológico para frequentar postos-chave no Brasil. Já está tudo certo.
Não formalizamos ainda não. Tem um agreement, tá certo? Já deve ter mandado ali isso é uma praxe, está num acordo, se não me engano, uma legislação aí de Viena. Nesse sentido, temos que fazer isso aí. Duvido, acho muito difícil ter um negativo para os Estados Unidos, e ele vai ser o nosso cartão de visita lá, sabe da tremenda responsabilidade que está lá pela frente. Você pode ver, quando o tio de Santiago, que não foi reeleito federal em 2002, foi para Cuba, ninguém falou nada. Para o tio de Santiago, Cuba era um paraíso, ele falou para descansar, tanto é que engordou muito mais, né? Saiu mais pesado do que quando saiu daqui. O meu filho está indo para trabalhar nos Estados Unidos, ele tem um relacionamento com vários países, e não se exige isso. E não é nepotismo, segundo o Supremo Tribunal Federal. Falta a resposta dos Estados Unidos, uma vez havendo a resposta, né? O Ernesto Araújo está fora do Brasil, a gente comunica ao Senado Federal para que seja marcar a data da sua sabatina. Eu converso com o Davi tô até desconfiado, fala comigo todo dia, pô, tá certo? Ontem, lógico que tenho conversado com ele, eu não vou ser, assim, não ter o devido cuidado para uma indicação tão importante como essa. Poxa, eu entro em campo para ganhar o jogo sempre, né? Eu acho que o Senado vai fazer uma boa sabatina e tenho certeza que será aprovado. Agora, talvez haja o viés político por parte de alguns. Paciência, eu espero que ele seja aprovado. Agora, uma coisa, eu posso hoje exonerar o Ernesto Araújo e botar meu filho ministro das Relações Exteriores. Posso ou não posso? Ele vai ter, sob sua ascendência, entre representações de embaixada, mais de 200 no Brasil. Tá certo? Eu falei que eu posso, não vou que eu vou fazer. Eu tenho coisa no tempo verbal. Então é isso que acontece, tá certo? E não quero fazer isso daí, respondendo já, porque o Ernesto está fazendo um trabalho excepcional lá. Agora, quando está na frente do MRE, o motorista do Marighella, como o senhor Luiz Nunes Ferreira, ninguém fala nada. Tenham paciência, poxa. Você acha que eu sou uma pessoa que não tenho responsabilidade com o meu Brasil? Tenho, pô. Estou cumprindo uma missão. Não é fácil, mas se Deus quiser, dada a assessoria que eu tenho, meus ministros, amigos, como tem alguns do meu lado aqui agora, a gente vai cumprir essa missão. Eu pretendo entregar o Brasil em 23 ou 27, muito melhor do que eu recebi com uma crise moral, ética e econômica. Arrebentaram com o Brasil. Sempre falei durante a campanha, se fizermos uma boa reforma política, como diminuir o número de parlamentares, federais, estaduais, municipais, entre outras coisas, eu abro mão da reeleição. Cara, enquanto eu estou vivo, meu coração estiver batendo aqui, eu vou estar na política. A política aqui não sai da gente nunca, né? Eu me sinto, quantas vezes, um deputado federal. Eu me sinto aí o Hélio Negão dentro do parlamento, quantas vezes, tá certo? Está no nosso meio. Quando o homem não tem mais ambição, tem que comprar um lote no cemitério. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Valeu, Alexandre. Obrigado aí.